dia, companheiros. Sejam bem-vindos ao Reunião de Pauta, o programa matinal de notícias da Causa Operária TV. Já preparem o seu café. Hoje é sexta-feira, dia 22 de julho. E eu queria, antes de começar o programa, dar um bom dia para os meus companheiros de bancada, né? Companheira convidada de todas as sextas-feiras, Isadora Dias, convidadíssima, especialíssima do Reunião de Pauta, né, Isadora? Bom dia, Ariel, muito obrigada. Bom dia, Márcio. Bom dia aos companheiros que já estão nos acompanhando. Sexta-feira eu gosto de participar e pedir para que o pessoal compartilhe, divulgue aí o nosso canal, avise o pessoal que agora a gente está com o canal reserva e compartilhe para que mais pessoas acompanhem a COTV, TV, acompanhem o Reunião de Pauta. Exato. E bom dia, Márcio. Como é que tá aí, Márcio? Bom dia, tá ótimo, né? Hoje é sexta-feira, né? Hoje é o dia que o filho chora e a mãe não vê. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje a gente tomou o poder, né? Expulsou o Chico aqui da bancada. Golpe. E além disso, a gente trouxe mais um convidado. Além da Isadora, o companheiro Vicente. Tá aí, companheiro? Ainda não chegou. Alarme falso. Alarme falso. O companheiro deve entrar já no programa. Eu queria reforçar, companheiros, o que a companheira Isadora falou, que é muito importante nesse momento que os companheiros esmaguem no like, distribuam esse vídeo em todos os locais possíveis, grupo de família, parente, etc. E além disso, companheiros, o canal já está monetizado, né? Ou seja, a gente vai ter competição de super sticker e super chat hoje. Uhul. E quem vai escolher vai ser a companheira Isadora, né, Isa? Então, mandem seu super sticker. Mande aí, pode mandar um super sticker à vontade, é bem baratinho e tudo mais. Você ajuda aí a construir a nossa TV revolucionária, né? A única TV partidária, independente, revolucionária de esquerda desse país. É fundamental, né? A gente vê aí toda a perseguição contra o PCO e a gente só vai combater isso, companheiros, com a solidariedade de cada um nessa luta. Então é muito importante que todo mundo contribua. Manda aí seu super sticker para a Isadora escolher no final do programa. Isso aí. Mas bom, vamos lá, companheiros. Temos aqui, para a gente começar bem o dia, uma charge do J. Camelo, Márcio? É isso aí. Vamos ver Qual essa que é a charge charge de maravilhosa. Perucão e Peladinho. É o nome dessa sequência. Perucão e Peladinho em Os Alquimistas. Aí nós temos aí, né? Tem um perucão com a sua Constituição aí de prender todo mundo. Ele fala, para interpretar a Constituição, eu uso uma mistura de hermenêutica, exegese e semiótica. Aí o Peladinho fala, prefiro usar a ficção, né? Tá com o livrinho da censura aí. E do lado tem um detalhe de Jesus. Olha como é que Jesus está com o olho. Jesus chega a estar, mesmo na cruz, chega a estar com o olho regalado, assustado. Nossa. Então tá aí, a sessão de Perucão e Peladinho, né? Uma nova sequência aí de charges do companheiro J. Camelo. E os alquimistas, muito bom. Parabéns. Legal. Não, é engraçado, né? Porque se você pegar hermenêutica, semiótica, exegese, etc., e ficção, é tudo a mesma coisa, né? Que o pessoal pode inventar qualquer coisa para poder analisar a Constituição, né? Como a gente vem vendo também. Não, nem só interpretar, né? Mas inventar. Fazer o que quiser. Alquimia mesmo. É ficção mesmo, né? Mas bom, companheiros, preparamos aqui uma notícia bombástica para a gente começar, falando aí sobre o 149º dia da operação especial da Rússia na Ucrânia, para dar uma boa notícia, né? Para a gente começar bem o dia. As forças russas eliminaram um depósito de mísseis na Ucrânia e mataram mais 30 nazistas em Nikolaev, como disse o próprio Ministério da Defesa russa, né? E mesmo assim, a imprensa burguesa continua falando que os russos estão perdendo a guerra, né? O que vocês acham disso, companheiros? É toda a campanha, né? Você vê, nossa, o pessoal está desesperado, a Rússia está derrubando governos na Europa, uma situação super crítica. Um monte de soldados ucranianos desertando, mas mesmo assim, eles estão falando aí que estão ganhando. E eu acompanho um Twitter de direita que fala sobre a guerra. A gente que acompanha as duas imprensas, né, sabe melhor o que está acontecendo e muitas vezes eles divulgam divulgam acontecimentos que você sabe que foi a Rússia que está ganhando, que representa isso, mas eles colocam como tipo, foi a Ucrânia que conseguiu expulsar os russos de tal lugar, e você olha e fala, não. Exato, né? Você vê, é ficção, né? É hermenêutica, semiótica, para falar da notícia sobre a guerra, né? Mas também sobre a guerra,
E a gente tem aqui uma notícia muito interessante, que o Zelensky, ele divulgou a Rede Globo, nas redes Exato. sociais, a própria Rede Globo. Ele divulgou uma entrevista à Globo na sua página oficial. Ele conversou com a Raquel, não sei falar sobre o nome dela, que é uma jornalista aí da Globo, e foi reservado aí trechos inéditos dessa entrevista para passar no Fantástico e na Globo News. Você vê, a Globo está agora alinhada com o nazismo da Ucrânia, né? Pois não adianta o pessoal vir aí fazer campanha de que não pode defender partido nazista. Eles estão dando voz para um representante do nazismo na Ucrânia. E também uma informação ainda da entrevista, a mulher do Zelensky, ela está nos Estados Unidos conversando com o Biden, já que aí o Zelensky disse que ele não pode sair da Ucrânia. Então, a mulher foi Ele mandou a mulher dele. representá-lo, né? O que é um pouco... Eu achei um pouco bizarro, né? A mulher do cara... Parece assim, que não tem ninguém do governo da Ucrânia para ir conversar com o Biden. A gente deu uma notícia, alguns dias atrás, de que um monte de pessoas importantes, se não me engano eram 2 aí, da cúpula dos nazistas lá da Ucrânia, debandaram. Né? E tem um monte de gente debandando, e tem gente também sendo expulsa pelo próprio Zelensky, porque ele descobre que está lá junto com os russos. Então tem que mandar alguém de confiança. Né? A esposa. Vai lá e manda que a às esposa. vezes também não é muito de confiança. Vai lá e chama a né? Rede Globo também, que é de confiança, né? Se é pra ser nazista, o que melhor do que a Rede Globo? Não, tá certo. Bem, o bom é a coerência, tá certo. Né? Teria que ser a Globo mesmo para dar voz aí, apresentar o Zelensky como o guardião da paz mundial. Exatamente. E ele adora, né? Ele posta, ele mostra, porque a TV Globo é uma... A gente não pode esquecer que é um esquema de televisão gigantesco, né? É o Brasil inteiro nisso daí. Sim. E combina com o Zelensky, né? Ele é ator, palhaço. Exatamente, ele adora. Péssimo ator, né? Agora virou ator global. Será que a Globo vai ter algum protesto contra a Globo aí para silenciar a Globo, igual fizeram com o podcast do Monark lá? Que o cara deu uma opinião, já foi toda uma censura, fecharam verdade. o cara. O canal do cara, o cara teve que sair do próprio canal. É. E depois foi impedido de fazer um novo canal, mesmo sem falar o mesmo tema. E agora a Globo aí, dando... Não é que tá falando que deve ter um partido nazista, tá falando de um grupo nazista que tá matando a galera aí. Mano, atacando a população trabalhadora, se a gente vê. As cenas dos ataques da Ucrânia é uma coisa pura covardia. Eles matam, atingem locais civis, crianças e tal. Mas aí, tudo bem a Globo apresentar o Zelensky aí como o lutador contra o nazismo, né, que seria a Rússia. Exatamente. E esse comentário que o Márcio fez é interessante, né? Porque o Monark ele foi expulso, cancelado, etc., desmonetizado do YouTube, inclusive, porque ele defendeu a criação de um partido nazista, a liberdade de você criar um partido. Na verdade, ele falou partido, no geral, né? Sim, exatamente. Deu o exemplo do partido nazista. E a Globo não, a Globo está dando uma entrevista para um nazista, para defender o nazista. Exato. É muito absurdo. O nazismo de verdade, né? O nazismo de verdade. De verdade, né? porque a declaração do Monark, enfim. O cara não estava fazendo campanha para criar nenhum partido nazista, não tem nenhuma célula nazista, não está atacando nenhuma região com população trabalhadora, nem nada perto do que a Ucrânia, do que o Zelensky é responsável por estar fazendo na região. Exatamente. Ó, companheiro João Bosco Pacheco mandou um super sticker. Você viu, Isadora? Eu Tá vi, acompanhando? acabei de ver. E aí, tá fácil de escolher? Só tem um, tá? Tá fácil, né, gente? O pessoal precisa mandar mais super stickers aqui pra Isadora escolher Não, hoje. tem que ter pelo menos 10, no mínimo, né? tem Para que poder ter. dar Tem um trabalhinho um pouco aí pra Isadora pensar. Ficar em dúvida. Menos de 10 fica difícil. Exatamente. Então, companheiros, mandem seus super stickers, porque quem sabe a gente não dá um prêmio secreto pra quem ganhar hoje, né? Mas, bom, adiante, nas matérias. Aqui é uma muito boa, né? Se eu não me engano, foi ontem ou antes de ontem que saiu aí que a Embaixada dos Estados Unidos defendeu as eleições brasileiras, né? Em defesa das instituições democráticas. Falaram, inclusive, que as eleições brasileiras, elas dão um exemplo para os Estados Unidos
E são as eleições mais justas, mais democráticas. Eles têm um histórico aí de eleições democráticas no Brasil. E agora, a Embaixada Britânica fez o mesmo, né, Márcio? É isso aí. Eu vou até fazer... Eu acho o seguinte, eles estão corretos. Eu vou até ler aqui o que eles falaram, né? Foi no dia 21, na quinta-feira, foi ontem, né? A representação diplomática britânica fizeram uma nota e falaram o seguinte, né? Ele começa assim: essa semana tem sido marcada por um amplo debate público sobre o sistema eleitoral brasileiro. E aí eles continuam: acreditamos na força da democracia do Brasil, que conta com instituições sólidas e transparentes. Em eleições passadas, o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas se mostraram seguras e passaram a ser reconhecidas internacionalmente por sua celeridade e eficiência. E aí eles continuam: reafirmamos nossa confiança no bom funcionamento do processo democrático do Brasil e esperamos que todo o país esteja comprometido com o respeito à democracia por meio de eleições livres e justas. E quem foi escolhido pela nação brasileira poderá contar com o governo britânico para fortalecer as relações bilaterais e a amizade entre os dois povos. Não, bem interessante, né? Aí eles seguem basicamente o mesmo que os Estados Unidos falou. Os Estados Unidos falou bem assim, ó: como já declaramos anteriormente, as eleições no Brasil são para os brasileiros decidirem. Os Estados Unidos confiam na força das instituições democráticas brasileiras. O país tem um forte histórico de eleições livres e justas, com transparências e alto nível de participação dos eleitores. E aí tem outras coisas aqui mais. Então, assim, o imperialismo está dando aí, explicando, né, que todos nós devemos confiar nas eleições, é fato, devemos mesmo. Nas eleições no Brasil, elas sempre representam a verdade, né? O companheiro Rui vai ter esse módulo 2 aqui e vai falar muito das eleições aí no período imperial, como é que ela era. Não, se tem uma coisa justa, eram as eleições na época dos coronéis aí nos interiores do Nordeste, etc, né? E, para falar em democracia, tem coisa mais democrática do que você tirar uma presidenta eleita, né? Colocar lá o vampirão lá que tirou os direitos trabalhistas. Tem coisa mais democrática do que pegar o líder popular do brasileiro, colocar atrás das grades e impedir que ele participe das eleições? Não. Então, assim, se tem uma coisa que tem no Brasil, chama-se democracia. E se tem uma coisa que nós devemos confiar, são nas eleições. Aquilo que a eleição decidir, está decidido. Foi o povo brasileiro que falou assim: nós queremos passar fome, nós queremos um governo tipo Bolsonaro, que se houver algum tipo de doença no Brasil, se alastre e morra todo mundo. Então, assim, está aí, né? E, oxalá, além de Bolsonaro, a gente possa eleger aí o PSDB, né? Porque, né, tem que ficar pior, né? O pessoal não pode só passar fome. Tem que sair morrendo aí pelas ruas aí, que nem mosca. Então, parabéns aí à Embaixada Britânica, parabéns aos Estados Unidos. E nós vamos seguir o conselho de vocês. Vamos acreditar aqui piamente e vamos até ficar em casa, né? Vamos ficar deitados no sofá e esperar os resultados democráticos. Vai ser tudo de bom para o Brasil. Sendo assim, a gente podia até comentar, né? A campanha não precisa ser Lula presidente, fora Bolsonaro, não. A campanha é vote. Né? Como é a campanha nos Estados Unidos, etc. Vai lá e vote. Vai lá e vote. E reze pra Deus aí, porque tudo vai dar certo. Todo mundo fica sabendo dos candidatos. Todo mundo sabe do nosso candidato a governador aqui em São Paulo, né? Tudo quanto é canal de televisão convidou ele, está entrevistando. É super democrático. Se os Estados Unidos e a Inglaterra confiam nas urnas eletrônicas, quem somos nós para duvidar, né? Exatamente. Eles deveriam adotar também. É verdade, né? Por que eles não usam lá no país deles? Quem sabe para eleger o próximo primeiro-ministro. O Boris Johnson caiu. O Biden está quase caindo também para eleger o próximo. A Inglaterra porque até democrática, né? falar é fácil, que falar que as urnas são democráticas é fácil. Tem que provar pra gente aí, tem que usar também. Os britânicos são tão democráticos que tem até rainha até hoje, né? Isso é uma coisa... Mas, bom, saindo um pouco da pauta da democracia e falando também sobre... O Vicente chegou! Exatamente. Companheiro Vicente está aqui. Quer dar um bom dia, companheiro, para todo mundo? Bom dia, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Opa, que bom. Então, eu cheguei atrasado, né? Eu já estava aí que eu não estava sabendo mexer direito nos comandos. Mas eu vou aprendendo devagarzinho. É a primeira vez, né, que eu venho aí na reunião de pauta. Então, essa história que eu estou pegando desde o comecinho, né? Essa história aí da Embaixada Britânica, pelo contrário, né? A tradição eleitoral do Brasil é de fraude eleitoral.
né? Isso daí você pega em todos os livros de história, né, de história do Brasil, o final da República Velha é por causa da fraude eleitoral. Então é engraçado assim, né, que países assim que fomentaram ditaduras no mundo inteiro, né, Estados Unidos, Inglaterra, agora eles vêm defender a democracia, né? Então é bastante suspeito isso daí, né? E além do mais, desculpa, né, o Império Britânico, assim, ele não tem nada a ver com o que acontece aqui no Brasil. É isso, né? Eles não têm que dar palpite. Exato. Exatamente, né? Se bem, assim, eles vão dar palpite também, eles não têm muita base, porque o Boris Johnson tá numa crise gigantesca. Na Inglaterra mesmo tá numa crise por causa aí das sanções contra a Rússia gigantesca. E claro, eles vêm, claro, se preocupar com o processo eleitoral aqui no Brasil, né? Por que será? Vamos para o próximo tema? Vamos lá. Bom, próximo tema é o Momento Pig. Vamos lá? Tá legal. Bom, seguinte, Momento Pig de hoje, vou jogar aqui na mesa para o pessoal comentar, é que a Folha de São Paulo, através da Lupa, né, que está aí investigando tudo no processo eleitoral, querem mostrar aí com zoom o que está acontecendo, falou sobre os erros e acertos do Lula no discurso que ele fez em Pernambuco, né? A gente noticiou aí sobre o ato ontem, voltam mais uma vez, né? Foi um ato gigantesco e agora eles estão falando assim, o que é verdade, o que é mentira e o que é exagero do que o Lula falou, né? Para você ver como é que funciona. O Lula fala, ninguém fala de como foi o ato, da mobilização, do que de fato aconteceu, não. Vamos falar, pegar o discurso do Lula, pôr no papel e analisar detalhe por detalhe, né? Então, uma verdade é que o Lula falou, né, de acordo aqui com a Lupa, que o PT conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome. Olha que coisa boa. E agora estamos aonde, né? Depois do golpe. De volta no mapa da fome, mas isso aqui foi verdadeiro. Outra coisa, né? Aqui, falou... Isso aqui é muito engraçado. Nós não começamos o Mais Médicos pedindo médico de Cuba. Nós começamos fazendo licitação aqui dentro do Brasil. Isso é verdade. Isso daí... Eles falaram que é mentira? Falaram que era mentira. Isso é tão verdade que a gente lembra aqui que eles ofereceram o salário de R$10 mil para médico ir para o interior do Nordeste, do Norte do país. E o que houve de enxurrada de críticas aí falando que era muito baixo o valor não está no gibi. Foi depois disso aí que eles foram pedir médicos de outros locais. E os médicos cubanos aceitaram vir para cá e houve toda aquela enxurrada de xingamentos. A gente vê, tem aquela foto, aquela chegada clássica daqueles negões lá, retintos, descendo no aeroporto, não sei de qual estado, mas chegando no aeroporto e toda a classe média, os coxinhas, na época eu estava em modo os coxinhas ficarem criticando as pessoas, né? Mas é isso aí. Mas fala aí, Isadora, mais o Vicente. Tem mais coisa também, Tem companheiros. mais coisa. Tem muita coisa. Ó, durante o mandato do Lula, de acordo com ele falou que todas as categorias organizadas receberam aumento acima da inflação. Aí pronto, a Folha disse que isso é um exagero. Embora a maioria das categorias tenham recebido aumentos superiores à inflação, o estudo do DIEESE mostra que em todos os anos, algumas receberam reajustes inferiores ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Né? 10% das categorias tiveram salários defasados. O que vocês acham disso, companheiros? Muito útil, né? Eu acho engraçado a Folha, a representante aí da imprensa burguesa, que a gente sabe que vive inventando um monte de mentira. É uma fábrica de criar mentiras, agora deu para ficar avaliando o discurso do Lula, o que é verdade, o que é mentira. E é aquela questão do que a gente vem denunciando, né? O negócio do inquérito do fake news. Era para isso. Chegou até o PT, chegou até o Lula. Então, vão avaliar, aí, sei lá, se de fato o Lula fala alguma coisa que não é verdade, sei lá, esquece, fala um número errado, passa alguma informação errada, pronto, já está aí, inclui o Lula no inquérito das fake news, o Lula mentiu, está espalhando aí fake news e pronto. Está aí impedida a candidatura mais potente, a liderança aí da classe operária. A
A gente vê para que serve esse discurso aí do que é verdade, do que é mentira e tal. E eu acho muito irônico mesmo a Folha fazer isso. Né? Vamos deixar para o Vicente dar uma opinião dele. O que você acha, convidado Vicente? especial. Olha, eu posso falar um pouquinho. Obrigado, Márcio. Eu posso falar um pouquinho da questão assim da medicina, né? Porque isso vem bastante assim ao encontro do que aconteceu há pouco tempo, né? Da diminuição do voto que houve assim dos médicos para que não se aumentassem as vagas nas faculdades de medicina, né? Acontece o seguinte, quando alguém faz uma faculdade de medicina, as faculdades públicas, né? Ele não paga a faculdade, mas alguém paga por ela, né? E esse dinheiro ele é tirado do ICMS, que todo mundo paga. Então, via de regra, o que acontece é o seguinte, o médico pega, ele se forma, né? Pago por uma faculdade pública com dinheiro público, ele pega o diploma dele e ele via de regra, ele não devolve isso para a comunidade, né? Ele monta um consultório, ele vai cobrar o quê? R$1.000 uma consulta, e isso quando ele não se arranca do Brasil, né? E vai morar em Miami, sim, vai para a Flórida, e ele não devolve nada desse investimento que o país fez nele, né? Enquanto um profissional. E aí, quando você precisa dele, ele não está aí, né? Ele não está para atender a população que pagou pela sua formação. Então, isso é um problema grave, sabe? A população ela deveria ter essa noção, né? De que o dinheiro público usado para a formação desse tipo profissional tem que ter uma forma de retorno, né? E, infelizmente, ele não tem, né? Fala para um médico formado aí, né, que é da pequena burguesia, que ele vai ter que devolver para o Estado, ele dá um pulo do tamanho dele, né? Porque ele vai invocar a meritocracia, ele vai invocar os direitos dele, a sua formação liberal, etc. Só que ele se esquece que essa formação não foi liberal, foi pública, né? Então, é isso que eu queria comentar, que eu gostaria de acrescentar aí. Eu passo a palavra. Maravilha, né? A gente vê isso que é o inquérito da verdade e da mentira, né? O inquérito das fake news contra o Lula, em que eles vão buscar fazer campanha em qualquer coisinha que o Lula comentar, né? Mesmo que seja uma campanha absurda, como o Vicente e o Márcio colocaram. Agora, companheiros, antes da gente passar aí para o nosso tema central de hoje, temos que agradecer os outros super stickers. Você viu, Isadora? O Nishimiya mandou... Peraí que eu estava vendo isso. O companheiro Nishimiya mandou umas mãozinhas. Tem também a Leila Sodré, um limãozinho dançando. Temos superchat, Ariel. Superchat? Lê aí pra nós. É do Bir. Eu já fiz minha inscrição no segundo módulo do curso de História do Brasil. Será que o companheiro Márcio Roberto já garantiu a vaga dele? Abraço. E aí, Márcio? Eu garanti antes de começar o curso do primeiro módulo. Garanti todos os módulos. Tem que dar um exemplo, né? Uhum. Eu faço a parte aqui da equipe que está organizando o curso, porque eu iria ficar de fora. E companheiro, né, do Bia, manda um oi para mim no WhatsApp. Vamos conversar. Tem umas novidades para falar para você sobre isso aí. Quais são as novidades? Compartilhe com todos. Opa, a novidade é o seguinte, o nosso curso, nós vamos iniciar o módulo 2 para ficar melhor, uma tecnologia mais avançada, a gente assistir às aulas como se estivesse na sala de cinema. As aulas irão iniciar na próxima terça-feira e o tema da primeira aula é a influência da Revolução Francesa na formação da nação brasileira. Olha que interessante, né? As rebeliões que teve no Brasil, começar pela revolução que os negros estavam fazendo na luta pela abolição da escravidão, foi diretamente influenciado pela Revolução Francesa, né? E vários outros acontecimentos que tiveram aqui. Não é à toa que a maior mobilização popular que o Brasil já viu foi a luta pela abolição. Não é por acaso, imagina. O pessoal estava diretamente influenciado pela França. Estava cheio de negros aqui, de colônias francesas e etc. Mas, em todo caso, a novidade que eu ia falar é a nossa enciclopédia. Além da sala de aula, nós temos a enciclopédia marxista na nossa plataforma digital. E todos os assuntos que o Rui irá tratar, né, tanto das personalidades quanto dos eventos, estão lá na nossa enciclopédia já. E não é tirada de nenhum texto que já é escrito. É publicação própria, né, que é escrita própria. Como é que diz? É uma coisa inédita. Tão inédito como o curso, que é a primeira vez que é feito uma análise marxista. Exclusivo. É uma coisa exclusiva. Nós temos o conselho editorial aqui do nosso
que está organizando o curso com o companheiro Rui Costa Pimenta. Então, esse conselho escreve as coisas que estão sendo colocadas na nossa enciclopédia. Então, não deixe de ler a enciclopédia, acompanhar a enciclopédia até começar a nossa aula na terça-feira, tá bom? Então, terça-feira, 18h30, a Revolução Francesa e o Brasil. Nossa, eu tô... Aumenta a minha... Nossa, eu tô com tanta vontade de assistir essa aula. Mas terça-feira tá logo ali, né? Hoje já é sexta. Maravilha. Terça-feira a gente espera todos os companheiros na plataforma da universidademarxista.pco.org.br ou aqui diretamente no Centro Cultural Benjamin Perret. Se você está em São Paulo ou quer vir para São Paulo, só para assistir o curso presencialmente, né? Que vai ser uma maravilha. Teve mais super stickers, Chegaram Adora? mais dois Teve, aí. teve. Mais dois não, chegaram mais. Tem o do Lúcio. O Lúcio Souza mandou um joinha vermelha. E o Felipe Gonçalves acabou de mandar um gatinho pretinho. Programa Tição. gatinho. Em homenagem ao programa Tição. E mais um superchat. Bancada militante, a luta do PCO nos impulsiona. Obrigada. É isso aí, Leila Sodré. Que legal, isso aí nos motiva. Fica cada dia mais firmes. Bom, e já que hoje eu tô no lugar do Chico, quem que vai dar bom dia para todo mundo? É você, Márcio? Temos que dar bom dia para os Eu não companheiros. consigo, é bom que quem tá com o computador, né? Eu já pego aqui, meu vai saindo. Então vai ser a Isadora, né? Aproveita, Isadora, vamos comentar aí sobre esse rebuliço aí que teve no chat, teve infiltrado, não sei se vocês viram, a produção tem passou um- aqui pra gente. Tem um rapaz aqui falando algumas coisas, mas, enfim. Falar todo mundo. Ao contrário do Xandão, a gente acho que as pessoas podem falar mesmo. Exatamente. Vamos debater, né? Vamos debater, o debate está suscitado, né? Bom, aqui o rolê 100% aleatório. Bom dia, Ana Paula Aldão. Bom dia, companheira. Sonic também está aqui. Companheira Leila Sodré, que contribuiu aqui com reunião de pauta. Faça como ela. Gabriel Teles. J.T. Salles. Eliana Monteiro, bom dia. Companheira Angelina Dias também está aqui. Companheiro Henrique falou que queria ganhar o prêmio secreto, só que ele tem que contribuir com o Super Sticker para ganhar. Exatamente, né? Quem mais está aqui? O João Bosco, que mandou um Super Sticker. Stefânia Robustelli, bom dia, companheira. Luísa Duarte. Companheiro Henrique, já falei. O famoso historiador do STF também está aqui. Sempre está aqui, companheiro Sim. fiel. Von Ter Declar está aqui também. Fábio Silva. Reginaldo Ramos. Maria José. Vou mais rápido porque tem bastante gente. Tem bastante gente. Rodrigo Gonçalves. Coralina Perazzoli. Estava comentando que saiu um documentário muito bom, um documentário ótimo no canal Internacionalismo. Estreou ontem. Fica aí a dica para o pessoal se inscrever no canal também e acompanhar. Quem mais? João Abido Galvão. Bom dia, companheiro. Ana Rodrigues. Vitória. Ih, tá lotado aqui. Rei da Coerência. Bom dia geral para todo mundo. Todos os outros que não receberam bom dia. Desse um bom dia, Isadora. Luísa Maranhão. Hoje é aniversário da Luísa Maranhão. Ah, é? Aham. Parabéns, companheira. Nossa querida companheira do Rio de Janeiro. Eu acho que Bruno Profeta também está aqui. Pessoal, participa aqui do chat, legal. Exatamente. Mandem seu bom dia e mandem seu super sticker, né? Pra gente começar bem o dia de hoje, é final da semana. Hoje é o dia de contribuir, companheiros. Mas, bom, vamos lá para o nosso tema central, né? Um momento. Teve mais uma chacina, uma operação policial no Complexo do Alemão, que deixou ao menos 18 mortos, né? Moradores, que eles viveram um verdadeiro dia de terror na comunidade, denunciaram o abuso dos policiais, que ao longo da operação, né, não só deixaram mais de 18 mortos, mas foram 12 horas de terror aí para todo mundo que estava próximo. Um negócio horrível. O que você acha, Isadora? Pois é. Mais uma chacina nesse ano. Eu acho que é a terceira ou a quarta chacina. A gente está no meio do ano e já tem esse número de... Eles falam operação, mas não tem outro nome que não seja chacina. Porque a polícia chega atirando para todos os lados.
E tanto que, destacando aí, teve a morte de uma mulher, uma moradora do bairro. Teve a morte também de um policial. Uma senhora, viu? Uma senhora dentro do... Dentro de casa, mas... Não, fora de casa, tava saindo, passeando na rua lá e pô. É, porque eu vi, tô desde ontem acompanhando, e é muito triste os depoimentos da população, né? Que vi que teve uma mulher deu depoimento que ficou horas com a filha dentro do banheiro, que era o lugar mais seguro da casa, porque estava vindo tiro de todos os lados. E aí tem vários depoimentos de moradores que deixaram de ir trabalhar, deixaram de ir para a escola, para fazer as suas atividades diárias, porque era impossível sair de casa. Tiros de todos os lados. E é isso que a polícia faz nas comunidades. Eles entram aí com essa desculpa de que está combatendo o crime, combatendo as drogas, mas, na verdade, estão impondo um regime de terror, um regime totalmente ditatorial sobre a população trabalhadora, pobre. Porque você vê, ninguém combate o crime assim nos bairros de rico, né? A polícia não chega com helicóptero atirando por todos os lados, apontando fuzil para todos os moradores. Inclusive, tem a declaração de um jornalista que ele tem um jornal, fundador da Voz das Comunidades, que é um portal aí que tem notícias aí do que acontece nas comunidades do Rio de Janeiro. E ele falou que nunca viu, ele nunca vivenciou uma situação que tivesse tantos fuzis apontados para ele como foi ontem lá no complexo do Alemão. Então, você vê, é um terror contra toda a população. Uhum. E resultou aí, eles estão falando 18, né, mortos, mas tem aí de que teria sido 20, né, que foi o número de corpos que a unidade de saúde do bairro recebeu ontem. E, veja só, nas cenas você vê que quem estava carregando os corpos era a própria população. Eles colocavam os corpos em lençóis, em carriola, aquele carrinho de pedreiro, e carregava os corpos até as unidades de atendimento de saúde. Então, além de toda a violência que a população sofre, ela tem que dar conta aí dos corpos, das mortes que essas chacinas resultam. É uma situação que você olha assim e você pensa, é uma completa barbárie o que a gente está vivendo. É um ataque brutal aí da polícia, né? Eles nem tiram os corpos, eles chegam lá atirando em todo mundo, matando todo mundo. E é isso. Depois eles vão embora e falam que foi um dia de operação aí para combater o tráfico, ilegalidades, etc. Quando eles vão lá e matam civis, né? E mesmo que fossem pessoas ligadas ao crime, no Brasil não tem pena de morte. Isso aqui é o pior tipo de pena de morte que a gente poderia imaginar. O policial considera que todo mundo que mora na comunidade, todo mundo que é pobre, é bandido. Então, essas mortes são válidas porque estaria combatendo aí bandidos, combatendo a bandidagem. É um negócio... E é uma coisa que se repete, né? Como você falou, é a quarta vez. Né? Eu acho que a gente tem até... Mostrar aqui, a gente tem um panfleto que a gente tirou no início de junho, né? Contra a chacina que teve na Vila Cruzeiro. E também aquele assassinato horrível, a câmara de gás, que colocaram lá um rapaz no fundo no porta-mala, né, do carro e o mataram asfixiado. E aí agora a gente já vai ter que tirar mais materiais denunciando a violência da polícia, que aumenta, a gente percebe, né? Aumenta com a crise social. Uhum. Com o aumento aí dos alimentos, a inflação, você vê que na verdade, um controle aí da população. E o que você acha, Vicente, desse tema, que é o nosso tema destacado de hoje? Olha, a gente estava falando agora há pouco das fake news, não é verdade? É verdade. Então, o jornal ele fica assim catando pulga no discurso do Lula, né? Pulga em elefante, tipo, olha, é isso aqui que importa, né? Aí quando aparece o elefante, que é a violência policial, a notícia é dada de uma forma enviesada, né? Então você vê assim que isso é
na verdade, o que você tem, esse não é um veículo de comunicação, né? O que você tem é uma fábrica de ideologia, né? Você aumenta, né, algo que é de menor importância, e aquilo que realmente tem uma importância muito grande, você não dá o destaque, você dá outro nome para aquilo. Você chama aquilo de combate ao tráfico, combate às drogas, combate à violência, quando na verdade, né, a violência não é a violência da população, né? É isso. Precisamente. A gente vê aí, né, na verdade. É toda uma campanha é completamente mentirosa sobre o que acontece, né? E quando a gente vai ver, a realidade é terrível. A polícia chega lá atirando em todo mundo. É por isso, é importante colocar, que o nosso partido defende o fim da polícia. De qualquer tipo de polícia, né? Tem que acabar aí com esse braço armado do Estado, que serve justamente para defender com armas, né, os interesses da burguesia. Né, que é, como a Isadora bem colocou, acabar com a população pobre, né? Esmagar a classe trabalhadora. Mas tem gente que não acha que tem que acabar com a polícia. Né? Tem gente que tem... Vamos fazer um choro aqui que vamos fazer um chorinho aqui, que os superchats não, os superstickers estão... hoje tem 2 convidados de peso. É que hoje acho que o pessoal se empolgou aí na discussão do chat e tá se esquecendo do mais importante. Então, pra ver, nós temos aqui o companheiro Vicente. Vicente é do grupo Por uma Arte Revolucionária Independente, do Gari, uma pessoa de peso aqui do nosso partido. Temos a companheira Isadora Dias, que é coordenadora do coletivo de negro João Cândido. 2 convidados aí especiais aqui na sexta-feira. Toda sexta-feira teremos eles 2 aqui. E vocês, não pode decepcionar. Tem que mostrar aí o apreço de vocês. Eu vi vários comentários aí, vocês são bons, vocês são ótimos. Tudo bem, elogios são maravilhosos. Mas o que conta mesmo aqui é o dinheirinho que entra para nos ajudar a fortalecer a nossa imprensa, né? Então manda aí, pessoal. O pessoal tá muito distraído com o Águia 7. Vamos deixar a Águia gritar e vamos divulgar o programa. Deixa a galera Vamos mandar super sticker. Vocês vão ver a novidade que vai vir agora, vocês vão ficar boca aberta. Águia gosta de comer rato, então... Mas bom, vamos lá. Agora é o contatos imediatos de 3º grau, para a gente ver como que a gente vai, de fato, combater a polícia. E aí, Márcio, quem foi o abduzido aí de ontem, de hoje? Como é que tá? Quem que foi abduzido pelos alienígenas? Não, você vê aí, né? A polícia entra matando sem dó nem piedade, usaram tanque de guerra, usaram helicópteros, mataram pessoas do alto, atirando nas pessoas, a pretexto de estar atrás de bandidos de banco, né? Não sei quem é que gosta de banco aqui, né? Tomara que roubem todos. Agora o lance aqui é o seguinte... A Sinara Maconheira, ela nos mostra como combater o crime no país. Vamos ver aí a enquete dela, produção? Olha aí, ó, ela chega e está perguntando, né? O que fazer para acabar com a violência policial? Veja bem, o que fazer para acabar com a violência policial contra os pobres e pretos do Brasil? Aí ela tem 1, legalizando as drogas. 2, derrotando o bolsonarismo, claro, porque a polícia ela só começou a matar depois que Bolsonaro existiu. Antes de Bolsonaro nascer, não tinha. Né? Bolsonaro, por exemplo, não era soldado do exército que gostava de matar as pessoas, né? Não, e adianta você legalizar as drogas e continuar com a polícia? Também... O motivo, de fato, são as drogas que eles vão... O que tem a ver as drogas, se os traficantes são os policiais? Como é que diz? Coloca, com câmeras nos uniformes, realmente, você vai... A polícia com câmera, nossa, ela vai ser uma beleza. E desmilitarização da PM, né? Você vê que ela coloca tudo, é tudo engodo, nada disso aí vai resolver o problema. O único problema para resolver o problema da polícia assassina é acabar com a polícia assassina. Ou seja, acabar com todo tipo de... A gente já colocou isso aqui, né? Você vê que a pessoa fica abduzida. Ela fica chorando no Twitter que morreu gente, mais gente morreu, que a polícia é isso. Não, a pior é que ela não fala nada da polícia. A polícia é isso aí, né? Ela é aquela polícia assim, tem que transformar... Tem policiais maus e tem policiais bons. Esses aí são os maus, que vão lá e matam, né? Então fica aí essa enquete absurda dela. Quem ganhou aí foi uma confusão, né? A desmilitarização, a Polícia Civil é desmilitarizada. E ela estava fazendo parte do... E ela fez parte. E, inclusive, a polícia que matou o rapaz lá no carro era a polícia rodoviária. Polícia rodoviária. Você vê que tá tudo dominado. Não que tá tudo dominado, a polícia existe para isso.
É o serviço da polícia. Se são só os policiais maus que estavam fazendo essa operação, onde estavam os bons? O que eles estavam fazendo? Tem isso, então? Tem o ruim e tem o bom. O bom estava lá no sinal só. Passe por aqui. Não, o que eu acho interessante também desse post dela é que é uma coisa que incita a confusão, né? Você fala desmilitarização da PM, as pessoas, calma, polícia militar vai desmilitarizar, então ela vai acabar, alguma coisa assim. Você vê que foi a mais votada dentre todas. Que é a confusão. A confusão. E quando você coloca acabar com a polícia, isso daí é muito mais popular. Ainda mais se você for nos bairros populares, etc., você vai ver que para essas pessoas que vivem na prática, né, que vivem o dia a dia aí com um fuzil apontado na cabeça, sabem que a utilidade da polícia ali para elas é inútil, é nula. Não tem nada ali que a polícia vai fazer por essas pessoas, que são a maioria do povo brasileiro, né? Que a gente tem que colocar. Então, se a polícia ela não serve para nada, serve só para matar a maior parte do nosso povo, para que ela serve? Qual que é a serventia da polícia? Para proteger o Lula? Qual que é? Não tem, né? Então é importante a gente colocar isso daqui, porque o pessoal tenta confundir todo mundo, né? Faltou só uma coisa na enquete dela. Faltou o quê? Humanização da polícia. Humanização da Que polícia. é um discurso da esquerda, que tem que Uhum. humanizar, tem que dar curso de direitos humanos para os policiais e tal. Só que quando você vai lá nas comunidades, nós que estivemos no Jacarezinho para a Conferência dos Negros, a polícia passa apontando fuzil na sua cara. Na cara do morador que está lá indo para o trabalho, voltando do trabalho, as crianças que estão brincando na rua. E vai lá falar de se essa população quer a humanização desses policiais. Eles querem um fim. Eles querem andar na rua da casa deles, voltar do trabalho, sair do trabalho com segurança. Porque, inclusive, para destacar, a mulher que morreu, que foi assassinada, na verdade foi uma execução. Porque ela foi atingida na hora que ela estava no carro dela, indo para o trabalho, atingiram no peito. E, segundo testemunha, não era um momento de tiroteio. O que dá pra gente pensar que a polícia simplesmente foi lá e atirou. Tirar o alvo. Exato. Tirar o alvo ali. Isso a gente tem que defender que esse tipo de instituição ainda exista, que um morador está indo trabalhar e ele morre, ele é executado. Exatamente. Mas bom, companheiros, pra gente Vicente vai vir, finalizar querer aqui, falar? não, eu vou passar para o Vicente com uma nova matéria para a gente Opa. poder finalizar bem aqui o programa. Isso aí, Uriel. Que é uma situação na USP, né, Vicente? Que agora tem Isso mesmo. tabela de cores na USP para definir quem que vai fazer cota, quem que não vai. Como é que tá isso daí? Eu vou dar uma notícia assim, mais ou menos assim, pelo que eu fiquei sabendo, né? Uhum. A USP, assim, ela tem diversos fóruns de discussão, né? Que transita lá pelos professores, né? E você tem assim diversos tipos de fórum, né? Então eles abriram agora um fórum para os professores titulares da USP. O professor titular da USP é aquele que está no mais alto grau da carreira, né? Há pouco tempo atrás, assim, se você tivesse um titular num departamento, né, e todos os demais professores fossem doutores, ele poderia ser chefe de departamento para sempre. Porque eu me lembro assim, você tem o titular, o livre docente, e para eles abrirem mão desses cargos de chefia, eles assinam um documento. Aí o doutor pode assumir, né? Então, esse seria, em princípio, o fórum daqueles professores que teriam uma experiência maior com a universidade, que teriam mais produtividade, teriam estudado mais, enfim, seriam isso, né? Então, você esperaria uma discussão que fosse pelo menos uma discussão inteligente, que ela fosse produtiva. Pois bem, quando foi discutida a questão dessa tabela de cores, né? Porque eles querem evitar a falsidade ideológica na hora da pessoa fazer a declaração, né? Então, a pessoa ela é branca, ela declara que é negra, né? Aí ela entra numa cota, ela declara que ela tem um rendimento baixo, então ela entra na cota social, enfim, nas diversas cotas que há aí na universidade. Então, a discussão começou assim. Primeiro, um falou que não havia raça, que a raça é só a raça humana. Aí depois entra um, que acho que é um professor da sociologia, e aí começa, não, a raça é social, aí dá uma bibliografia, quer dizer, trata aqueles colegas como se fossem orientandos deles, né? Passando a bibliografia, dando aula,
Eles não conseguem discutir. Cada um dá uma aula daquilo que lhe apetece. Aí, de repente, aparece um que fala assim, olha, essa história de raça no Brasil não tem cabimento, porque se você pegar o DNA de qualquer um, você vai encontrar um que tem tantos por cento de negro, tantos por cento de... Enfim, é uma discussão totalmente idiota essa daí, não é? Ela vira uma tolice parlamentar, né? Porque ela não chega a lugar algum, é um fórum que não serve para nada. A questão é a seguinte, o que tem que ser discutido na Universidade de São Paulo é eleição direta para reitor, tá certo? Porque enquanto você tiver essa questão do reitor ser determinado pelo governador, continua com essas discussões idiotas. A discussão fundamental da universidade seria você ter uma eleição paritária, né, proporcional, e que tanto o aluno, quanto o funcionário e quanto o professor pudesse concorrer para o cargo de chefe de departamento, diretor da faculdade e de reitoria. Enquanto isso não acontecer, não vai haver uma democracia na USP com cota ou sem cota, tá certo? E é essa a situação que eu vejo ali. Essa história de cota, ela não pode ser discutida assim de uma maneira leviana. Primeira questão é a seguinte, isso está funcionando, não é? Como é que isso está acontecendo aqui no Brasil? E outra, eu já participei de que eles chamam de comissões de cotas para avaliar como é. Por exemplo, como é que funciona uma cota indígena? Não adianta você dar uma cota, assim, tantos por cento para você colocar a comunidade indígena, porque, assim, muitos deles nem não falam português. Então, como é que ele vai ter acesso à universidade, né? Para vocês terem uma ideia, parece que há um doutor em linguística no Brasil que é índio, né? Então, quer dizer, essa discussão é uma discussão bastante enviesada, né? Ela acaba sendo mais uma discussão inútil, né? que circula na universidade, e as questões fundamentais elas não são resolvidas, né? É mais ou menos isso. Essa história de tabela de cor, isso daí não tem solução, tá bom? Isso é uma solução, uma discussão bizantina, né? Discutir assim o sexo dos anjos. Aí passou a palavra. Perfeito, companheiro, exatamente. E a gente, da Aliança da Juventude Revolucionária, né, defende aí o fim do vestibular, que é a única maneira aí de você garantir o livre acesso das pessoas à universidade, de você, de fato, garantir que a população pobre, negra, etc., possa ter acesso ao ensino, né? De todas... Mas isso mesmo, essa história do vestibular, desculpe, Isadora, interromper, mas quando ele estava vivo, né, o Milton Santos, ele já falava contra isso, contra o vestibular, e ele fazia uma questão, né, para os professores da Faculdade de Educação da USP, será que eles não têm uma solução para acabar com o vestibular? Não seria esse o motivo de uma tese, né? Então, a tese sobre isso, como é que está essa discussão? Né? Porque dá para fazer sem o vestibular. Aí toda essa questão de cotas, tudo isso, acaba sendo superado. Mas isso parece que o pessoal não quer discutir, né? Acabar com o vestibular, acabar com essa administração castrense da universidade. Aí, Isadora, passou a palavra, desculpa. Não, imagina, eu só ia comentar que é pura demagogia essas discussões de cota e tal. Para falar mesmo de livre acesso, que é o fim do vestibular, ninguém fala nada. Imagina você ter livre acesso à melhor universidade do país. Não é um absurdo, né? Então vamos ficar aí falando de cor, vamos ficar fingindo que nós nos importamos com acesso à universidade e nunca, de fato, colocar o debate que resolveria as questões do acesso. A gente estava falando dos médicos, vamos ver na Faculdade de Medicina da USP, lá na Pinheiros, qual é a cota. Vamos convidar um médico de lá para trocar uma ideia aqui com a gente, vamos ver se o cara topa vir, para falar sobre essa questão ali. Eu duvido que eles venham. Pois é. Exatamente. Mas, bom, estamos chegando ao fim do programa. Isadora, qual que é o super sticker vencedor de hoje? Ou superchat, né? Hoje foi um pouco sem graça, teve pouco. Hoje os companheiros se preocuparam mais com a águia aí, defendendo os nazistas, do que... Mas eu gostei muito do... TV, né? Mas tudo bem. Gostei muito do tiçãozinho, do gatinho preto. Até porque acho que está relacionado com o nosso tema de hoje. E obrigada, Felipe. Felipe Gonçalves é o vencedor da competição Campeão intergaláctico. Campeão intergaláctico. Maravilha, companheiro. É isso então, a gente agradece a todos e a reunião de pauta volta amanhã às 9 horas. Amanhã não, né? Amanhã é sábado, Segunda-feira. Amanhã é segunda-feira. sábado. 2 dias sem reunião de pauta, então, os companheiros E na próxima descansarem. sexta tem Vicente, novamente. Próxima sexta tem Vicente novamente. Na segunda tem campeonato intergaláctico de Super Sticker. Então os companheiros precisam aí se preparar para segunda-feira, hein? Mas bom, é isso, companheiros. Muito obrigado, Vicente.
Obrigado, Uriel. Isadora, Obrigado, abraço. Márcio. Obrigada. Eu que agradeço. Até Bom fim de próxima semana para os sexta. companheiros. Tchau, tchau. Tchau, companheiro. Vicente. Obrigada. Tchau, Isadora. Tchau, Márcio. Tchau, Uriel. Obrigado. Tudo de bom.